Bem-vindos. Recebemos hoje Noah Inácio. Ele é formado em Relações Internacionais e Diplomacia. Tem interesse em governação e desenvolvimento. Boa noite, Noah Inácio, e seja bem-vindo. Muito obrigado, Isaac Naen, e mais uma vez dizer parabéns a esta televisão, este bebê que está a nascer, e esperamos que nos brinde, como tem estado a ver nos primeiros dias, com muita informação de muita qualidade e que nos traga inovação neste mercado. Muito bem. Temos acompanhado suas intervenções, sobretudo noutras plataformas, onde com muita tenacidade apresenta as suas ideias sobre como pensa o país, as suas ideias políticas. Como é que antevê o país, agora que está a entrar para uma outra fase, um outro ciclo de governação? Termina o ciclo de governação de Filipe Nyusi, vamos ter um novo governo a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano. Que perspectivas é que tem sobre o que será o país a nível governamental? Olha, em primeiro lugar é preciso ser um bocadinho, diria, honesto e dizer que estando num período eleitoral, de campanha eleitoral, vamos para as nossas sextas eleições, não se vislumbra com muita clara evidência o que há de ser o nosso futuro. Entretanto, como analista, podemos desenvolver aqui levantar algumas hipóteses e traçarmos algum perfil daquilo que possa ser os nossos 5 anos em função daquilo que tem sido a colocação de cada um dos candidatos, com enfoque para aqueles que, pelas estruturas, e podemos antever que possam ser aqueles que nos vão liderar. Primeiro, fazendo uma análise daquilo que temos visto em processo de campanha, devo dizer que nós estamos perante um processo bastante peculiar. Peculiar por quê? Porque nós não só nunca tínhamos tido dos proeminentes candidatos que não fossem da gesta libertária. Ou seja, há todo um desafio, há todo um desejo de mostrar de uma nova geração, a provar que o curso do país, com gente capacitada, com gente estudada, que vivenciou e se experimentou comparando vivências de outro país, pode fazer diferente. Por aí já é um momento de diferença. Mas, por outro lado, veja as principais mensagens de todos os candidatos. Independentemente das forças políticas, há 2 elementos que nos saltam logo à vista. Quais são? O combate à corrupção e a necessidade da meritocracia. Ou seja, todos estes candidatos convergem nestes elementos. Ou seja, não há nenhum candidato que não entenda que dos nossos males maiores a corrupção é o que pontifica. A necessidade da estruturação da educação. Eu costumo dizer, e posso aqui partilhar consigo, de que provavelmente, se olharmos para as mensagens, não falo do manifesto, falo das mensagens de todos os candidatos, acho que estas são as eleições mais consensuais. Consensuais na perspectiva daquilo que são o SWOT dos problemas de qual o país. Eleições ou campanha? Dizia da campanha. Daquilo que são as mensagens da campanha, podemos dizer que é a campanha mais consensual. Consensual na perspectiva das mensagens que são extraídas delas. Ou seja, todos convergem nos mesmos problemas. Ou seja, o problema de Moçambique já foi identificado. Devidamente identificado. Este é um bom passo. Este é um bom passo. Outro lado é que quando vais ver, eu já tinha falado da idade dos candidatos, mas quando vais ver os elementos de ruptura, ou seja, estes elementos de ruptura é a forma como algumas pessoas não conseguiram antever. Ou seja, nós fomos plantando universidades por todo o país, inclusive alguns distritos, e a resposta está na massa crítica que nós temos. Ou seja, tens as universidades, tens um conjunto de pessoas ao nível local, se quisermos assim. Que se supunha fossem pensantes. Não, que se espera que tenham uma capacidade crítica. Ou seja, aliado a isso, tens as plataformas sociais de redes eletrónicas, ou seja, como os M-Pesas. Como é que tu vês este M-Pesa? Este M-Pesa é uma forma de interligação de pessoas na economia financeira.
E este lado de integração na economia financeira é feito através de uma interação entre pessoas. Esta interação passa a mensagem. Igualmente como nós temos visto a propagação das redes sociais, dos WhatsApps, etc. Ou seja, estamos perante umas eleições onde o quadro sociopolítico é completamente diferente desde de 94. Penso que desta base juntamos aqui elementos para poder talvez responder à sua pergunta. Quando dizia que tipo de país, de compaginação nós podemos ter. Eu penso que se partirmos do princípio que o eleitorado é exigente, veja que estou-me a centrar a minha análise no futuro baseada numa perspectiva honesta, equilibrada, em que analiso o eleitor hoje, quem tem 18 anos hoje, como pensa, com que tipo de influências tem, e olhando para aquilo que são os candidatos e as mensagens que eles têm estado a trazer. Isso me deixa com a ideia de que nós podemos estar realmente num período de uma exigência de mudança. O eleitorado agora é exigente, já sabe o que quer. Mas ainda os próprios candidatos entenderam pela forma como as demandas sociais são feitas, quer nos seus próprios comícios, quer mesmo dentro das intervenções nos grupos partidários, há de ter visto uma figura dentro de um partido a pedir um restart de um próprio... Ou seja, estas coisas não eram ditas com essa contundência e há de ver outras façanhas em que realmente nós percebemos que não há outra margem para o próximo incumbente senão realmente engendrar profundas rupturas com o passado na perspectiva de responder às demandas sociais de mudança e de melhoria de condição. E falando em rupturas, o que é que não se deve repetir no próximo governo? Aquilo que de errado, tanto de errado, já falou da questão da corrupção, é uma delas, mas na profundidade mesmo, o que é que não se deve repetir em termos de planos desenhados, que foram implementados, mas muito mal implementados? Deixa-me dizer que, ligado àquilo que eu estava a falar, acho que não me vou fugir daquilo que é a base que os próprios candidatos têm dito. Vamos olhar em 3 dimensões ou em 3 áreas. Na educação, nós vivemos 10 anos, quase que, ou nos últimos 10, 15 anos, a fazer alterações sistemáticas ao nosso currículo. E isso mostra-se extremamente grave hoje. As consequências são extremamente graves. E ao nível da segurança, nós fomos marginalizando a questão da segurança e viu-se a questão da necessidade de reforço, quer as forças de defesa de segurança, quer a própria polícia, no sentido de em algum momento sentimos que este braço da segurança está capturado. E ainda mais também os serviços de segurança. Ainda mais os serviços de segurança. Ou seja, há uma necessidade de refletir de forma muito profunda de como é que se deve realmente contratar ou aceder alguém para estes elementos de segurança, porque é preciso haver um trabalho extremamente aturado. O outro nível é o nível daquilo que nós talvez chamaríamos de amor à pátria. Não é necessariamente a soberania. Acho que um presidente falou isso numa entrevista há tempos, dando em conta que nós, muitas das vezes, enquanto moçambicanos, mesmo que a gente tenha iniciativas, ideias, às vezes relegamos-nos para o segundo plano. É muito mais fácil alguém de fora poder vir prosperar aqui do que o próprio moçambicano. E paradoxalmente, nós queremos melhorar os nossos índices de desenvolvimento. Mas não é possível melhorarmos os nossos índices de desenvolvimento se o moçambicano não tiver dinheiro no seu bolso. Ou seja, falando de moçambicanos com dinheiro no bolso, eu sei que faz parte de uma fornalha de jovens que, num dos mandatos de Armando Guebuza, inserido no projeto Férias, Desenvolvendo o Distrito, elaborou um projeto que nos parece muito bem inserido na província de Nampula. Pode-nos falar, na generalidade, do que é este projeto e se é um projeto que vale a pena prosseguir? Olha, eu não gosto muito de falar de mim nessas entrevistas, mas ligado àquilo que estamos a falar, sim, eu penso que é este o desafio, este projeto... Empoderamento da juventude. Exatamente, é aí onde eu ia. Este projeto pode servir como uma incubadora, ou seja, nós temos que
criar condições para que os moçambicanos, sobretudo os jovens, que é a pirâmide maior da população moçambicana, tenha capacidade de empreender. Neste projeto, por exemplo, de que está a mencionar, nós fomos colocados a servir o distrito. E depois deste servir o distrito, que era uma plataforma onde nós devíamos ganhar alguma experiência para voltar ao setor público, ao primeiro emprego, tínhamos também o desafio de desenhar um projeto empreendedor na zona onde nós estávamos. Sim. Hoje posso lhe dizer que eu desenhei um projeto que foi abraçado pelo FUNAI, que neste momento aguardamos alguma decisão a nível do primeiro-ministro para que o projeto seja efetivamente escrito nosso e temos fé de que nesse espírito que foi desenvolvido no magistério do presidente Guebuza, hoje também vai continuar a ser assim, mas o essencial disto é que o jovem, quando empreende, deve encontrar este respaldo por parte das instituições do Estado. Não tem acontecido muito. Não é que não tenha acontecido, tem que ser na dimensão. Tivemos o FAIS, tivemos agora, muito recentemente, o programa da Secretaria de Estado de Juventude, que é de apoio aos jovens. O que é que pensa desse programa, efetivamente? Sim, mas estes programas por si precisam de dar um salto para uma dimensão estruturante. Ou seja, nós não podemos ficar apenas a pensar no país e na capacidade financeira em sermos apenas alfaiates, apenas pedreiros, apenas artesãos, mas temos que pensar num empresário grande, ou seja, na nossa capacidade de estruturar um projeto que possa servir aos megaprojetos. E isso se faz com desenho de projetos. Este é um exemplo. Este é um exemplo. Se nós pudermos ter esta capacidade dos jovens poderem desenhar projetos estruturantes e terem abraço da banca comercial através de instituições mutuárias ou também através de um banco de desenvolvimento que compra esta ideia e se alia, este pode ser o raiz. Nós não podemos olhar para a ideia da riqueza como algo que necessariamente vem dos megas projetos ou de estrangeiros. E muitas das vezes essas iniciativas elas avançam, mas não porque haja mérito de quem a apresenta, mas porque, se calhar, há favorecimentos. No seu caso, não foi esse? Não, é por isso que estou a dizer, tanto é que estou a dizer que até hoje ainda estamos nesta luta. Só para lhe dizer que nós estamos a trabalhar neste projeto desde 2009. E o projeto foi feito, foi executado, 24 horas desde a altura que nós abrimos esse posto, nós estamos a funcionar. Entretanto, essa luta até hoje ainda permanece. Porquê? A ideia é expandir. A ideia é expandir. E mas, por exemplo, entrave a nível claramente, porque se nós tivéssemos a propriedade desse projeto, enquanto nós teríamos um elemento para ir à banca e podermos colocar como ativo e poder fazer coisas muito maiores. O que é que está a imperar, efetivamente? É o facto do governo ter tomado a dianteira do projeto? Não, o governo, é preciso dizer que se o governo não tivesse apoiado, não teria acontecido. Sim. Mas hoje o governo tem que libertar, tem que passar, tem que inscrever, dar um papel que diz que, de facto, este projeto foi desenhado por um jovem e que há uma necessidade de que ele avance. Reclame a patente. Reclama pela patente do projeto. Exato. Mas, como eu disse, acho que temos mais elementos aqui para discutir. Eu não gosto muito de falar de mim e acho que mas como exemplo, aproveitei aqui o vosso canal só para respondendo-te, mas dando como exemplo de coisas empreendedoras que é possível fazer para que dar capacidade financeira aos moçambicanos. A leitura que faz a situação em Cabo Delgado tem alguma coisa a ver com esta questão do empoderamento dos jovens? Há muito que se diz sobre as causas do conflito ou desta insegurança em Cabo Delgado. Na sua ótica, o que é que motiva aquela situação? Olha, quando nós falamos de terrorismo e falamos de insurgência, como se tem dito, há várias linhas de pensamento. Sim. Mas se quisermos dar alguma sequência a esta análise de empoderamento, há de se ter percebido de que é fácil nós aquilo que chamamos de violência estrutural. Ou seja, quando tens uma comunidade onde as pessoas, de alguma forma, para falarmos terra a terra, vêm-se mortas, mesmo vivas, elas estão à mercê de qualquer coisa. Ou seja, quando faltam-lhes oportunidades para fazer qualquer coisa de aliciamento que chegue, é fácil delas aderir. É nesta dimensão
que eu penso que também é explorada essa análise de falta de empoderamento das comunidades juvenis. Porque se tu tens um excesso, um nível de desemprego como nós temos, e aparece alguém, sobretudo a instrumentalizar a religião, colocando uma e outra, as pessoas aderem. Mas se nós olharmos para isso como um trabalho, como uma oportunidade para focarmos naquela comunidade, e darmos capacidade aos jovens, eles naturalmente que vão perceber que entre matarem-se uns aos outros e poderem adquirir o seu primeiro emprego. Veja, por exemplo, nós temos falado muito do garimpo na zona de pedras preciosas associado a esta questão. Uma das coisas eu sei que é uma das áreas que também uma das coisas que tem sido feitas em algumas latitudes é olhar o garimpo como uma parte técnica da exploração de uma mina. Sim. Ou seja, associar aquelas pessoas, não estou a aprovar que se usurpem terras das pessoas, não. Mas estou a dizer que é colocar as pessoas que estão lá a explorar como parte do processo da mina geral. Aquilo que elas encontram, elas são certificadas pela mina e entregam à empresa, e quando a empresa vende, uma dotação daquela parte volta para aquela pessoa ou comunidade. Seria como acontece, por exemplo, ao nível dos canaviais, das fábricas de processamento de algodão, produção de açúcar, tens produtores a fazerem, camponeses, muitos deles, e que fornecem as sementes. Sim. Exato. Então, esta seria uma forma, um mecanismo de agregar valor àquelas comunidades. Dentro, repito sempre, dentro da mina geral, dentro daquilo que é a concessionária, ter mecanismos de trabalhar com aquela comunidade. Isso, o que havia de acontecer? Veja que há pessoas que estão lá com o risco que têm na forma que elas mineram e que, porque não têm domínio do valor daquela pedra quando encontra, e acabam vendendo de forma paupérrima. Mas se elas estivessem agregadas, associadas na linha da concessionária, a concessionária, ao vender aquele produto, não só teria a capacidade de retornar lá, mas havia de conhecer melhor o seu filão, havia de conhecer melhor onde é que estão as áreas onde ela precisa se concentrar na sua exploração, e de alguma forma aquelas pessoas seriam parte da sua equipe de trabalho, assim de forma Estamos informal. mesmo já no final, em 30 segundos mesmo. Que mensagem, vamos lá, se calhar política, deixaria para o eleitorado moçambicano face ao que vem nos próximos dias? 9 de outubro temos as eleições. Que mensagem gostava de deixar? Olha, deixa-me ser um bocadinho mais incisivo. Eu tenho visto nos últimos dias mensagens extremamente interessantes, extremamente duras, extremamente cativantes por parte de Daniel Chapo, no que diz respeito ao combate à corrupção, no que diz respeito ao engajamento para o trabalho, que não tínhamos visto antes, começando por ele próprio ao fazer o escrutínio próprio. Esta mensagem é extremamente importante, vindo de um candidato que tem uma superestrutura, como é o Partido de Frelimo, que muitas das vezes dizemos que aquele que se engaja pela Frelimo está 90% próximo daquilo que é a vitória. Entretanto, também tenho notado, para dar exemplo, que o aparecimento de Venâncio Mondlane vem como que a mostrar sede de mudanças e engajar a juventude. Entretanto, não sei se esta juventude com a qual Venâncio Mondlane arrasta está necessariamente preparada ou com cartões de eleitor para ir para este pleito e apoiar realmente através do voto das urnas. Mas o que quero em suma dizer é que está claro que o país precisa de mudança, um abanão, e já de per si o aparecimento de Mondlane, só o fato de fazer com que as nossas referências, salvaguardas morais, presidente Guebuza, presidente Inhusse, presidente Chissano, estejam na campanha, é sinónimo de que há um engajamento, há uma necessidade há um elemento novo aqui que mostra a necessidade de se sair à rua, de se realmente, e espero que desta vez também se entenda e este entendimento destas figuras não seja apenas neste momento de campanha, mas depois do dia 9, sabendo aquilo que nós cogitamos, não é? Que, olhando para a estrutura, estamos a olhar pela forma como cada um dos candidatos, o arcaiboço que tem, as hipóteses se levantam mais para
para esse sinal de Daniel Chapo, e que daí para frente estas referências consigam realmente trazer aquilo que é o futuro melhor, aquilo que é a mudança, esse restart de que se fala, de que tantos de nós queremos e almejamos. Muito obrigado. Foi então aqui o 10 minutos, um pouco mais do que isso, com Noah Inácio para o nosso canal. Nós voltamos para a semana com mais um episódio. Boa noite.